Não, mas vamos lá. Gente, essa semana jurídica tá bombando, né, Rafa? Será que vamos ter o julgamento do juiz de garantias ou não vamos, né? Ontem, Fux falou ali sobre a matéria e tal, mas no final nada aconteceu e a expectativa é que hoje realmente, ao menos, inicie o julgamento, né? E aí, se isso realmente acontecer, né, depois de um longo e tenebroso inverno, com fé em Deus, semana que vem nós vamos falar sobre o juiz de garantias. Mas a bola da vez é o julgamento da Boate Kiss, né? Então vamos aqui contextualizar nossos e nossas ouvintes, né? O incêndio da Boate Kiss, aquela tragédia muito, muito triste, que aconteceu em janeiro de 2013 e ocasionou a morte de 242 pessoas e deixou feridas outras 636 pessoas. Claro que nós somos solidários à dor dessas famílias. Aqui fica nosso registro de carinho, né, Rafa, de pesar, mas a Sim. nossa análise aqui vai ser uma análise estritamente jurídica, como é o compromisso de sempre. Sim, Bom, e só para deixar em claro, dezembro de 2000, você não, falou algo, só para Rafinha? deixar claro que nós já comentamos até temos um episódio com o Jader Marques, que é o advogado, né, de um dos réus desse processo. A É, nossa análise não, é, vamos dizer assim, ela não, a gente não quer deixar de ver a dor das pessoas e as consequências dos atos, né? Não é nenhuma forma de esquecer a tragédia, mas é uma análise, né, a partir das perspectivas jurídicas que a gente tem. exatamente, uma análise estritamente técnica, né? Então, em dezembro de 2021, o Tribunal do Júri condenou os 4 acusados, né, em penas que variaram de 18 a 22 anos, justamente por esses 242 homicídios e tentativa de 636. Na ocasião em que o juiz estabeleceu o regime fechado para todos os réus, inclusive determinou a execução provisória das penas, com base no famigerado artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, que teve redação dada pelo pacote anticrime, né? E aí, o que aconteceu? Posteriormente, houve recurso da defesa, e nesse recurso, após a condenação pelo júri, é importante dizer que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu habeas corpus, proibindo a prisão imediata dos réus. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em uma verdadeira supressão de instância, levou o caso para o STF, onde, de forma muito questionável, o civilista Luiz Fux determinou o encarceramento dos réus e mais, tornou sem efeito eventual decisão colegiada do Tribunal de Justiça que pudesse ser favorável aos réus do caso da Boate Kiss. Então, a inconstitucionalidade do artigo 492, inciso 1, a linha E, ao nosso ver, é inconstitucional. Você quer falar alguma coisinha sobre isso, Rafa? Sim, eu queria falar, Gina, assim, a parte que em relação a nós vamos comentar, né, o início do julgamento no STJ do recurso especial do Ministério Público em relação à votação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, que anulou por 2-1 o julgamento da Boate Kiss, questão do julgamento do ministro Schietti em si, que nós, diga-se de passagem, já fizemos vários episódios elogiando, e eu acho que isso faz parte também, né? Ninguém está acima de críticas. Ele é um grande ministro, um dos grandes expoentes do STJ, é uma pessoa, um ministro corajoso que vem enfrentando questões que vêm sendo, né, relegadas pela a justiça penal brasileira, mas eu fiquei assim, a despeito da posição dele, né, que você vai comentar, acerca de não ver as nulidades que nós vimos e que o
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em maioria ali na Câmara que julgou o caso, viu, o que, no final do voto dele, ele assevera, né, que não se reconhecendo a nulidade que foi reconhecida pelos desembargadores, que, portanto, você teria de novo a validade da decisão do juiz da primeira instância, o juiz presidente do Tribunal do Júri lá de Porto Alegre. E que, portanto, em voltando a vigorar, a ter validade jurídica, aquela sentença e aquele veredito, que, portanto, a prisão que foi decretada também seria rígida. E, ora, como a Gina já disse, o próprio STJ vem reconhecendo, né, a inconstitucionalidade desse artigo 492, que se trata de uma prisão aí automática, sem os Eu vou até requisitos. trazer aqui, Rafinha, uma decisão, que é o HC 737.749, um julgado cujo relator foi o próprio ministro Schietti, foi julgado de forma unânime pela sexta turma, em 28 de junho do ano passado, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da prisão automática, justamente porque viola de maneira gritante o princípio da presunção de inocência. Exatamente. E aí o ministro, que tem precedentes nesse sentido, tudo bem, olha, a sentença ali não houve a nulidade, mas espera aí, essa prisão automática, ela é inconstitucional e poderia conceder a ordem de ofício, como nós vemos a todo momento. E aquela decisão, né, naquela suspensão de segurança, ela efetivamente, no momento que houve a nulidade do julgamento, ela deixou de subsistir. Então, e ele sequer fundamentou nessa suspensão de segurança do ministro Fux, que também, portanto, teria validade. Não, foi simplesmente falando, olha, aquela sentença volta a ter validade e essa prisão, portanto, também se encontra rígida. Então, foi assim, para mim, foi algo que, nesse sentido, realmente eu achei que mereceria, mesmo nós tendo aí uma interpretação jurídica diversa, se teria havido nulidade ou não, porque está tudo dentro das regras do jogo. O ministro não deixa de ser um grande ministro por isso, mas em relação à prisão, ele foi contraditório com os próprios precedentes dele e a concessão de ordem de ofício é também um imperativo constitucional. Não é isso, Gina Muniz? Agora é você. Não vou te Concordo interromperei totalmente, mais. Rafa Garcia. Feito esse ponto, né, importantíssimo, sem sombra de dúvidas, vamos voltar aqui ao caso. Então, após essa condenação, né, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em agosto de 2022, anulou o júri, basicamente por 4 motivos fundamentais: irregularidade na escolha dos jurados. Gente, em regra, há um sorteio. Nesse caso, aconteceram 3 sorteios, inclusive um fora do prazo previsto pelo Código de Processo Penal. A realização, durante a sessão de julgamento, de uma reunião reservada entre o juiz-presidente do júri e os jurados, sem a participação da defesa ou do Ministério Público. Também por ilegalidade na elaboração dos quesitos e ainda por uma suposta inovação da acusação na fase da réplica. O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso especial contra a anulação do julgamento da Boate Kiss e a sexta turma começou a julgar o caso no dia 13/6, né, nessa última sexta-feira, mas o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista dos ministros Sebastião Reis Júnior e Antônio Saldanha Palheiro, ou seja, nem tudo está perdido, a gente ainda pode reverter. Mas vamos aqui falar sobre o voto do relator, o grande ministro Schietti Cruz, não é porque nesse ponto a gente discorda dele, que nós vamos perder a admiração, tirar todo o mérito de um trabalho brilhante que ele vem desenvolvendo à frente do judiciário, mostrando que o judiciário deve ter, sim, um papel contra-majoritário de proteção aos direitos fundamentais. Bom, no julgado do ministro Schietti, no entendimento jurídico dele,
ele entendeu que a defesa dos réus não demonstraram prejuízo concreto que teriam sofrido. E, portanto, não haveria razão para o reconhecimento das nulidades. E ainda, com relação a duas nulidades, ele entendeu pela preclusão, ele entendeu que a defesa perdeu o momento oportuno de contestar. Então, ele concluiu pelo reestabelecimento da sentença condenatória, inclusive na parte da prisão imediata que a gente já comentou. Vamos lá, preclusão. Para o ministro Schietti, duas das causas de nulidade apontadas pela defesa e acolhidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não poderiam ter sido acolhidas porque já existia uma preclusão temporal. Ou seja, a defesa teria perdido o momento apropriado para alegar, que seria durante a sessão de julgamento e não apenas na apelação contra a condenação. E que nulidades seriam essas? Primeiro, o fato do juiz-presidente do júri ter feito uma reunião a portas fechadas com os jurados, sem a presença da defesa e sem a presença do Ministério Público. Bom, primeiro ponto, eu entendo aí que a gente tem uma nulidade absoluta, que não preclui, e entendo que o prejuízo é manifesto. Ora, o que o juiz disse dentro dessa sala? A defesa tem o direito de saber. E mais, os jurados, que são realmente os juízes de fato no tribunal do júri, eles não têm conhecimento jurídico. Então, às vezes, até a entonação de voz do juiz pode gerar um sugestionamento. Então, eu penso que é uma nulidade absoluta, que não preclui, o prejuízo é manifesto. Gina, só interromper, é uma coisa Fique à assim vontade. tão é um ranço inquisitorial tão profundo um juiz se achar no direito de excluir as outras partes processuais e conversar reservadamente com os jurados, assim, ninguém nunca vai saber. E eu estava ouvindo o voto do ministro e o argumento do ministro Rogério não veio nenhuma informação de que essa conversa pode ter sido uma conversa em alguma medida, digamos assim, inadequada. Ou seja, se alguém chegou e entrevistou previamente, posteriormente, quer dizer, o jurado fala assim, não, mas peraí, o que o juiz disse? Não tem essa informação. E não tem, porque justamente foi uma reunião em que ninguém estava presente. Imagine se depois algum dos advogados fossem, que alegaram, né, essa nulidade, fossem procurar o jurado e falar o que aconteceu nessa conversa. Não seriam provavelmente acusados de estar fazendo coação processual ou algum tipo de assédio a esses ex-jurados? Então, assim, esse argumento não caiu bem para mim. Eu achei uma das atitudes mais arbitrárias desse juiz, essa reunião reservada. Era isso que eu queria dizer. E tem mais, né, Rafinha? Isso abre um precedente perigosíssimo. Vai que vira moda. Exato. Essa reunião particular sem a presença das partes. E alguém pode dizer, o Ministério Público também não estava presente. Sim, mas o maior prejudicado é a defesa. Porque como no processo penal a dúvida beneficia a defesa, qualquer sugestionamento certamente é a favor da acusação. Uma outra nulidade que foi arguída, né, pela defesa foi uma suposta inovação acusatória feita em sede de réplica e que o ministro Schietti entendeu que não houve essa indevida ampliação. Aqui eu me abstenho de um comentário mais aprofundado, porque o voto do ministro Schietti Cruz ainda não está disponível, eu não li e não tenho condições de debater de forma mais aprofundada esse ponto específico. Você tem condições, Rafa? Então, Gina, eu ouvi, né? Eu ouvi a partir da sustentação da Raquel Dodge, que era pela Procuradoria-Geral da República, e ouvi o voto do Schietti, do ministro Schietti. Olha aí, eu aqui com a intimidade indevida.
ele colocou que ali estava dentro do debate, que não houve uma inovação, que seria essa teoria da cegueira deliberada, né? Mas, evidentemente, o que o Ministério Público alegou desde o início é o dolo eventual, né? E você alegar essa cegueira, que ele poderia saber, não buscou saber, ele altera realmente a natureza do que seria o dolo eventual. E como os jurados não fundamentam o porquê, o que motivou? Foi porque reconheceram o dolo eventual ou a cegueira deliberada, Gina? Você tem como saber, Gina? Então, se o órgão ministerial alega o dolo eventual, ele não pode sustentar que aquela conduta não se deu por dolo eventual, e sim por, de repente, assim, por uma teoria da cegueira deliberada. Então, sim, para mim, mais uma vez, uma questão de nulidade, porque a gente não sabe qual foi o fundamento da decisão dos jurados, e claro que isso contaminou a decisão deles e fugiu à técnica. Houve uma inovação no sentido de que aquela conduta não teria sido. Prejudicou, né, de Sim, é forma óbvio. gritante a defesa, que no caso do júri não é nem ampla, e sim plena, né? E Exatamente. ainda teve outra questão, né, Rafa, de suma importância, que é a questão dos 150 jurados sorteados, né? Para além de vários sorteios, para além de um sorteio realizado fora do prazo, é importantíssimo também dizer que o Ministério Público teve acesso ao banco de dados, consultas integradas, o que fez com que o órgão acusatório impugnasse dezenas de possíveis jurados que já tinham visitado parentes ou amigos no sistema prisional. Esse banco de dados não foi acessado pela defesa, foi só pela acusação. Se isso não for violação de paridade de armas, eu não sei mais o que possa ser, né? E sem contar que, se o tribunal do júri, segundo a nossa Constituição, é um julgamento que deve ser feito pelo povo, o povo tem que ser representado de todas as formas, e não só por uma parte da sociedade que o Ministério Público entende capaz de julgar uma causa penal. E aí, Gina, eu posso puxar por um lugar que, claro, não puxaram muito, Claro que pode, você sempre porque eu estou arrasa. estudando proteção de dados, que é o seguinte: o tratamento de dados, ou seja, quando você tem um acesso a informações, que é o que a gente chama de tratamento de dados, ele não pode ter fins discriminatórios. Então, peraí, se um promotor tem acesso já violando a paridade de armas, primeiro, como que ele teve acesso? Ele teria legalmente como ter esse acesso? Então, a gente já tem que começar a discutir, dentro da persecução penal e segurança pública, o acesso a dados pessoais sensíveis. Então, essa informação de visitação de parentes é um dado pessoal sensível, que trouxe um efetivo cunho discriminatório. Então, para além da violação da paridade de armas, também violou um direito fundamental à proteção de dados, amiga. Mas isso é tema para um próximo podcast. Então, e aí também, sim, que Rafa está em dívida com a gente desse podcast. Aguardem, porque ela está afiadíssima. E aí, só para finalizar, né, é importante a gente dizer, com relação à prisão automática decorrente do Tribunal do Júri, que, diga-se de passagem, não é nenhuma prisão em segunda instância, é em primeira instância mesmo, né? Essa decisão do Fux é bastante contraditória, porque o STF, lá em 7 de novembro de 2019, por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 45, ratificou a vigência do princípio da presunção de inocência durante toda a persecução penal e proibiu a execução provisória da pena. Veio o pacote anticrime e fez essa besteira de autorizar essa prisão automática, e, inclusive, o tema já é alvo de debate no STF, né? O tema 1068, no recurso extraordinário 1.235.540 de relatoria do ministro Roberto Barroso, também está suspenso, nós já temos 2 votos, um mais garantista e o outro que realmente confirma a constitucionalidade, o que eu acho um verdadeiro retrocesso e até mesmo uma verdadeira contradição com o atual posicionamento do STF sobre a presunção de inocência.
E aí, Rafinha, o que mais diz? Não, perfeita, Gina. Essa questão da prisão eu já comentei também. Assim, eu acho que não salvamos muita coisa aí, no sentido do que a gente esperaria, né, desse julgamento, até que fosse finalizado, não foi? A gente está super curioso, vamos ver os próximos votos. Aguardar as cenas do próximo É que capítulo. nós somos assim ansiosos. A gente queria comentar porque são muitas questões que ficam aí fervilhando em relação a esse julgamento, que a gente sabe que tem um grande impacto midiático, um impacto emotivo. Já tem agora vários documentários em vários streamings, então isso com certeza também gera uma pressão da opinião pública em relação à punição das pessoas que são apontadas, né, como responsáveis por esse grave eh, fato que foram quantas vidas ceifadas, Gina? 242. 242. Então, claro que o resultado, aí o desvalor do resultado, ele é inequívoco. Mas a gente precisa manter aí de pé a nossa sistemática. A gente não pode simplesmente. E eu entendo algumas ponderações do ministro, que eu ouvi o voto dele falando, realmente era um julgamento de muito, muito diferente. Então, a convocação até anterior de um número maior do que o número legal. Ele até citou o Rodrigo Falques, com quem a Gina escreve bastante, o Daniel Avelar e o Rodrigo Falques, que coloca que é, é usual que haja a convocação do número maior do que a lei determina. Até aí, eu acho até que realmente assim poderia haver a convocação, porque havia um histórico de faltas, era um caso que as pessoas iam querer não estar, porque sabiam que ia ser um julgamento, foram acho que 10 dias. Até aí, eu acho que foi a única questão aí, convocações, assim, que foram além do número legal, por uma questão típica desse processo, que era um processo que muita gente não queria participar, muitas faltas. De resto, para mim, não salvou muita coisa, não. Era tudo nulo, mas vamos esperar. A decisão final vai ser do STF, né, Gina? Não vai. É, Mesmo a que o questão da STF. prisão vai ser do STF, né? Tá lá, já tem o tema, vai ser decidido em sede de repercussão geral. Então, Aproveitando a fala de Rafinha, eu vou sugerir aos nossos e nossas ouvintes que revisitem aqui o episódio que a gente gravou com o Jader Marques, porque foi fantástico, sem sombra de dúvida, um dos melhores episódios aqui do Na Veia. Vou também aproveitar para fazer uma propaganda, já que ela abriu esse espaço, que todo sábado eu, Denis Sampaio, Rodrigo Fox, Daniel Avelar, estamos lá na Conju, né, do consultor eletrônico, revista eletrônica, falando sobre o Tribunal do Júri, né? São três queridos mestres com quem eu tenho a oportunidade de aprender semanalmente, foram aí citados porque realmente são referências no tema. não, E por fim, colunas Rafinha, imperdíveis todas, gente. Tem que estudar, não tem como. E são referências, né, Gina? sim, são Todas grandes referências. referências literárias, assim, doutrinárias sobre o Tribunal do Júri. Sim, inclusive eles têm manuais, deles também, são livros que sempre são citados, né, pelos tribunais superiores. Os três realmente são três autoridades no Tribunal do Júri. E aí também eu quero aqui deixar, porque o nosso objetivo aqui é debater o processo penal como ele é, processo penal da vida real, nossas dificuldades, nossas angústias, nossas vitórias, mas a gente tem percebido, não de agora, já há muito tempo, que muitos e muitas concurseiros, concurseiras assistem o nosso podcast, a gente vive recebendo mensagens carinhosas, a gente fica bastante feliz. Então eu A quero aqui gente dar, ama, né, Gina? a A gente gente ama. ama, a gente sente esse amor porque é recíproco. A gente faz aqui o podcast com tanto carinho e é bom saber que também é recebido com todo esse carinho, né? Então, aqui uma dica preciosa para a turma do concurso público. 14/6/2023, ou seja, ontem, no julgamento do HC 769-197, o STJ finalmente pacificou uma questão importante. A terceira sessão do STJ entendeu que o direito de ser interrogado por último também se estende
aos adolescentes infratores. Então é isso, gente. Nosso podcast acho que fechou, né? Não, o julgado esse é importantíssimo. Eu não sei se a gente tem episódio, acho que a gente já comentou sobre isso, mas eu acho que vale. Aí, quando o Fernando estiver aqui, num próximo, a gente falar sobre isso, porque quem já trabalhou na infância e juventude, né, na infracional, como a gente fala, é um absurdo. Como um direito que seria para proteger é pior para esses jovens e agora o STJ, viu, fez uma decisão que a gente não gostou, teve essa maravilhosa. E vida que segue, obrigada aos nossos ouvintes. A gente faz com muito amor. Sigam também no YouTube para ver. Olha, eu e Gina hoje estamos maravilhosos, que a gente vai depois trabalhar. Então, assim, a gente já está assim, com carinha de defensora. Então, hoje está até valendo ver no YouTube a nossa beleza, né, Gina? A loura e a Exatamente. morena. Hoje a gente está aqui Tamo bem. aproveitando. O que vocês fazem na hora do almoço? É assim, quando a gente não consegue gravar à noite, a gente aproveita o intervalo do almoço para gravar e vida que segue. Exatamente. Na veia! Na veia!